Olá a todos, sejam bem-vindos para a nossa segunda conversa sobre o mundo micênio. Hoje eu queria falar um pouco sobre os pioneiros, né? Eu elenquei aqui 5 arqueólogos que foram os pioneiros e deram as contribuições iniciais para as pesquisas, lembrando que as pesquisas acontecem até hoje, as escavações, as discussões, os estudos, né? Então, o meu propósito aqui não é fazer esse histórico do período do bronze, das pesquisas arqueológicas até hoje, mas apresentar aqui como é que elas começaram. Então, quando a gente fala nas pesquisas do período micênico ou a Idade do Bronze no mundo grego, a gente vai pensar principalmente em duas áreas: a arqueologia, que começa ali no último quartel do século XIX, que vai dar conta da cultura material, no início do século XX, quando Evans descobre as primeiras tabuinhas de linear bem nossos, a filologia, os estudos de documentos escritos, primeiro tentando decifrar, entender um pouco o sistema de escrita, e a partir de 1952, com o deciframento, ali os estudos do que os textos dizem, e o que é os temas dos vídeos que eu já postei, né, uma sequência de vídeos sobre linear B. Então, aqui falar dos arqueólogos, né, eu acho que acredito que o nome mais conhecido, mesmo para quem não é da área, é o Schliemann. Virou uma lenda mesmo. Eu nem vou me deter muito nele, porque eu vou sugerir um vídeo de uma colega minha que fala bastante do Schliemann, mas não tem como a gente falar desse período e não passar por ele, né? O Schliemann não é arqueólogo, ele é um empresário alemão, alguém que enriqueceu muito, mas que tem ali uma adoração por Homero, principalmente pela Ilíada e Odisseia, né? Não tanto pelo Helios, mas pelas obras de Homero, e cria ali uma, digamos, obsessão por achar Troia, a Troia escrita na Ilíada, né? E ele realmente acha, mas ele não escava só Troia, né? Então eu trouxe aqui um pouco das campanhas de escavação do Schliemann. Então ele começa por Troia, depois ele vai para Micenas. Isso aqui é muito importante. Ele tem só uma escavação ali em Micenas, né? Mas o que ele encontra, principalmente o material que sai das sepulturas, que eu vou mostrar em outros vídeos, né? É tão fantástico, né, que ele volta para Troia querendo achar o mesmo tipo de material, porque ele tem essa ideia de achar a Troia de Homero. Porque quando você vai no sítio de Troia, a gente tem ali milênios de ocupação, a gente tem camadas e camadas, vários períodos, mas ele está preocupado com a Troia homérica. Então, como ele achou um material em Micenas, ele volta ali porque ele quer achar em Troia. Depois ele também é um dos primeiros a escravar Tirinto, e depois ele volta para Troia. Em 90 ele morre, ele não continua o trabalho. Alguns dos seus colegas continuam escavando Troia. Então, se faz muita crítica ao tipo de escavação que o Schliemann fez, né? Mas a gente tem que botar um pouco em perspectiva, porque era um pouco da prática do século XIX. A arqueologia ainda ela não é uma ciência propriamente dita, não é uma disciplina bem estabelecida, né? Então, a arqueologia ali do século XIX, ela está muito em função de comprovar texto, ou de achar determinadas estruturas, determinados objetos, né? Então, toda escavação até hoje é uma destruição, mas você tem ali no século XIX uma preocupação muito específica. Então, ah, você meio que desconsidera aquilo que você não está em busca. Então, a destruição ali no século XIX foi um pouquinho maior. E mesmo o que hoje a gente chamaria de roubo, né, de você escavar as coisas num país e levar para o outro, mas era a prática da época também, tem toda uma discussão importante. Ou as pessoas que escavavam, o Chile não financia suas escavações, né? Então, muito ele levou como propriedade particular, né? A gente tem fotos da esposa dele usando as joias que foram encontradas em Micenas e assim por diante. Então, tem várias críticas que a gente pode fazer, mas eu quero ressaltar que não é o Schliemann especificamente, é um pouco da arqueologia da época. A gente vai ver que o Evans, que é um arqueólogo, é uma figura importante também, faz um pouco disso, né? Mas aí eu queria ressaltar alguns aspectos positivos desses pioneiros, né? O Schliemann tinha muita consciência de que ele não tinha essa formação de arqueologia, né? Então ele vai trazer os especialistas, ele vai formar, se não a primeira, né, uma das primeiras escavações interdisciplinares, que hoje é muito comum, mas na época não era. E ali o cara que ia escavar, arqueólogo não, quem financiava a escavação, trazia um, dois colegas e contratavam centenas de
operários, mas a pessoa ali, o diretor da escavação, é responsável pela escavação sozinho. O Schliemann não, né? Então ele vai trazer fotógrafos, ele vai trazer prospectores, né, que são os que encontram o sítio, vai contar com engenheiros, vai contar com arquitetos, e é que eu quero chamar a atenção para um dos arquitetos deles, que tem mais de um, né, que é o Dopperfeld, que está nessa foto, está no buraquinho ali, está sentado ali naquele buraquinho, e o Schliemann está lá em cima também, apoiado nos leões, né, que é um dos grandes especialistas em arquitetura grega, né, então é alguém que participou dessa escavação, que tinha um conhecimento específico de arquitetura, e ele é um dos fundadores da arquitetura grega antiga, né. Uma outra figura que eu quero destacar também é esse engenheiro, o Schäffen, que é um engenheiro militar, que o Schliemann contratou para que ele fizesse um pouco o mapeamento das estradas que saíam ali do sítio de Micenas. E é, até hoje, o mapa mais completo que a gente tem do sistema de estradas daquela região ali da Argólida, né? Então, são contribuições importantes, né? Teve a destruição, teve uma busca por tesouros, teve, mas isso, volto a dizer, é uma prática da época. Mas, primeiro, o Schliemann achou Troia, né? Existiam outros especialistas, pessoas acadêmicas, procurando Troia em outros lugares, e quem acha Troia realmente, com as referências de Homero, inclusive, foi o Schliemann, a gente não pode tirar isso dele. E depois trazer esses especialistas que contribuíram muito para produzir registros que a gente usa até hoje, né? Mas a gente tem, aqui tem uma foto da escavação de Troia, essa prática arqueológica de contratar dezenas ou às vezes centenas de operários para fazer uma escavação extremamente rápida, porque você vai desconsiderar partes do sítio ou camadas que não interessam, períodos que não interessam, porque você quer chegar ali em alguma coisa específica, né? Específica. Então, essa aqui é uma foto da escavação de Troia, a gente vê esse formigueiro de operários, volto a dizer a prática da época, né? Mas também mencionar que, apesar desse feito notável de ter encontrado Troia, foram as escavações de Micenas que foram mais importantes para os estudos, né? Porque o material descoberto ali em Micenas foi tão surpreendente, principalmente nas sepulturas, né? Um material de ouro, muitos objetos importados, né? Uma cultura material bastante sofisticada, que naturalmente se atribuiu o termo micênico a todo material semelhante encontrado em outros sítios no continente, em Creta, inclusive, e na Cíclades, e em Troia, né, que está ali na Península da Anatólia. Então, isso acaba nomeando um pouco o período. Mas a isso a gente vai somar uma outra camada, que é o próprio Homero, né? Porque na Ilíada, né, o Agamenon, que é o líder da expedição a Troia, ele é o chefe de Micenas. Então, você vai somando essas camadas aí. Então, mas aí que vem o nome, para quem estava se perguntando por que se chama micênios, período micênico, é daí que vem o nome. Outro nome que eu quero chamar a atenção é Arthur Evans, eu já mencionei ele no linear B, nos vídeos de linear B, porque ele descobre as primeiras tabuinhas com escrita, ele é um arqueólogo britânico, não tanto arqueólogo de formação, mas ele tem uma educação, ele é um lord, né, vem de uma família rica, então ele tem uma formação culta, assim, diferente do Schliemann, ele vem de um meio burguês, ele é um autodidata, ele aprende grego sozinho, entre outras coisas, mas o Evans vem dessa condição mais privilegiada de estudar, de fazer universidade, de estudar clássicos e assim por diante, um especialista em objetos antigos, né, foi até curador de museu, né, e ele é o responsável pelas escavações de Knossos. E desde do início um interesse muito claro do Evans de encontrar escrita. Ele já tinha viajado para Creta, ele já tinha encontrado alguns selos com alguma coisa que ele achou que era escrita, né? Então ele vai ali procurando escrita dentro de uma concepção ali do século XIX que a gente não tem mais na arqueologia, né, na academia, de que sociedades ditas complexas e superiores, né, tem escrita, necessariamente tem escrita, né? Então, essa preocupação do Evans de encontrar escrita, ali a primeira escrita do mundo europeu, ali do mundo grego, né, dentro dessa concepção do século XIX. Ele realmente encontra, né? Ele também conta com alguns especialistas, e eu quero chamar a atenção para o Duncan Mackenzie, que está nessa foto aqui, né? O Evans, o Fife e o Mackenzie, porque o Mackenzie participou de uma escavação muito importante, mas quase na mesma época, um pouquinho antes da de Knossos, que foi a escavação em Filacope.
Foi uma escavação bastante científica para a época, mas que ficou pouco conhecida porque a escavação de Knossos, né, foi extraordinária. Então, mas ele estava ali junto com Evans, então ele já tinha experiência em escavar um sítio, um método tudo um pouco mais científico, e ele auxilia também o Evans, né? O Evans adotou o termo minoico para diferenciar o que ele estava achando ali em Knossos do continente, para separar, para falar que são duas sociedades completamente diferentes, né? E a gente sabe que não, mas aí a gente vai vendo isso ao longo dos vídeos, tá? E também uma coisa um pouco da época, né? Uma das teorias da época, ele vai aproximar, tentar aproximar o que ele está achando ali em Creta com as civilizações contemporâneas no Oriente, principalmente o Egito, em menor escala ali, Mesopotâmia, tal, né? Dentro daquela ideia das grandes civilizações, de uma suposta superioridade dessas sociedades, tal. Isso é um problema para a gente hoje, porque a partir do conhecimento dessas, principalmente do Egito, mas Mesopotâmia também, que eram mais conhecidas, que tinham uma longa tradição de estudos, inclusive de textos, né? Se passou a adotar alguns termos para Creta e depois para o continente que não faziam muito sentido, né? Por exemplo, palácio, realeza. Então você empresta isso e fala, é a mesma coisa, numa escala menor, e aí você traz algumas ideias de estrutura social, econômica e tal, sem realmente investigar. Então a gente ainda tem um pouco desses vestígios, né? As escavações do Evans, como eu disse, também tem problemas, estão dentro do que se fazia no século XIX, então eu quero achar alguma coisa, então, que Knossos é uma cidade, é imenso, né? Daria décadas de escavação, ele escava em 6 campanhas durante 3 anos, e aí ele consegue evidenciar todo o edifício, né? Então isso já é um problema. Que aí a questão do registro é tudo muito rápido, são centenas de trabalhadores e as poucas pessoas, como Evans e seus colegas que estão ali, não dão conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, registrando tudo que está acontecendo, né? Mas ao Evans a gente vai adicionar uma outra coisa. Não só ele está fazendo uma escavação muito acelerada, como era a prática, como ele está reconstruindo, né? E eu vou deixar um link aqui de um site dos cadernos do Evans, né? Dos documentos do Evans, que você vai ver, inclusive, os desenhos dele com propostas de reconstrução, porque ele está reconstruindo da cabeça dele, né? Então, é uma escavação muito sui generis, assim, né? Muito diferente, porque ao mesmo tempo que ele está escavando, ele está reconstruindo, né? E aqui tem uma foto da reconstrução, uma das reconstruções do Eva, a grande escadaria ali em Knossos, né? Mas não tem muita base do que ele está fazendo. Ele está achando blocos colapsados e está inferindo que era assim, era tal lugar, e os blocos iam em determinadas posições. Inclusive, para quem já visitou Knossos, ou quando vocês forem, fiquem com isso na cabeça, em algumas partes do sítio que ele não tinha muita certeza de como reconstruir, então ele dá 2 ou 3 soluções. Eu lembro claramente de uma parte em que os pilares, né, as colunas, ele tem uma que é redonda, pintada de vermelho, tem outra que é quadrada, tem outra que é redonda, pintada de preto, porque ele não sabia muito bem como fazer, então ele deu essas 3 opções, né? Isso a gente não faz mais. Outro nome que eu queria chamar a atenção, né, bastante desconhecido, eu fiz um pouco isso para o Linear B, com a Alice Cober, né, que foi extremamente importante para o deciframento, mas ficou esquecida. Eu vou chamar a atenção aqui para uma arqueóloga também, que é Harriet Howes, que é uma arqueóloga dos Estados Unidos. Bom, pioneira já por ser mulher, né, não é a única na época, mas assim, pouquíssimas, né, então você tem uma mulher que já é acadêmica ali no final do 19, que vai empreender uma escavação, ela e uma colega, então 2 mulheres, ali em Creta. Então, isso já é bastante importante para a gente pensar. Ela faz o mesmo tipo de escavação, que era prática, né? Então, tá ela e a Edith Hall ali, aqui para a gente, né, na esquerda, e contrata ali dezenas de trabalhadores para fazer a escavação, mas e aí você tem essa questão, né, 2 ou 3 especialistas, que são os acadêmicos, que são os arqueólogos, e muitos operários, né? Mas ela tem o mérito, né, de escavar um sítio Guniá, que é um sítio não palaciano. E ela vai chamar atenção na época para isso, né? Claro, as grandes sepulturas, os grandes edifícios são importantes, mas a gente nunca vai ter um quadro completo, e isso é uma coisa importante para a arqueologia hoje, né? A gente não escavar todos os sítios, as vilas, as fazendas, as aldeias, né?
Ela foi muito descreditada na época, porque não era arqueologia que se fazia, primeiro, não era arqueologia que se fazia, arqueologia era arqueologia das grandes construções, dos grandes objetos, dos objetos maravilhosos de ouro e assim por diante. E, claro, porque ela era mulher também, mas a escavação que ela faz é muito importante, né? Então, assim, uma das primeiras escavações num sítio considerado menor, mas que vai dar para a gente uma ideia completa daquele período e daqueles grupos sociais. O quarto arqueólogo que eu queria falar é o Alan Moss, um arqueólogo britânico também. Ele é responsável pelas escavações nas sepulturas de Micenas. Aí, ele é realmente um arqueólogo de formação, um dos primeiros, assim, até porque a formação de arqueólogo está se consolidando, né? Então, ele tem um cuidado na escavação, né? Ele está muito presente, ainda tem os operários, mas menos operários, e ele mesmo está muito presente nas escavações, né? Então, aqui também é um site que eu vou dar, que a gente tem acesso aos documentos do OSS, né? Então, aqui a gente tem o diário de escavação dele, ele está ali escavando, e aí ele faz os desenhos dele, né? Ou se não é ele que está escavando, ele pede ali para alguém parar de escavar, porque e ele faz as anotações, ele mantém o diário do que foi feito, do que foi descoberto, ele faz os desenhos, né? E esse registro para arqueologia é muito importante. A escavação é importante, escavar, né, é importante, mas registrar o que você está escavando, até porque às vezes você tem que retirar algum material para continuar escavando, isso é muito importante. Então, a gente tem ali uma escavação mais precisa a partir deste momento, né? E aí um estudo, às vezes, de um material que não era muito considerado pelos primeiros arqueólogos, né? Então, você procurava os objetos extraordinários, de ouro, né, de pedras preciosas, ou os objetos que estavam inteiros. Você dava pouca importância para uma cerâmica que não tinha decoração, ou para os fragmentos, né, como aqui os capos, como a gente chama os fragmentos, né. Mas o Alan Watts, até porque ele está preocupado um pouco com cronologia, ele estuda tudo, ele dá uma atenção para tudo. E aí ele vem com uma teoria muito complicada para o Evans, né, de que a cultura material do continente é autóctone, é do continente, não é uma Creta, né? Não é ali uma colonização de Creta, né? Então, aí a gente vai ter duas teorias conflitantes, né? O Evans pensando que Creta já é alguma coisa que foi trazida do Oriente e que o continente ali é uma influência de Creta, uma colonização de Creta. Você tem um arqueólogo falando que não. Ele está vendo ali um envolvimento local. Tem influência de Creta? Creta? Tem, porque eles estão em contato. É uma colonização cretense? Não, não é, né? Então, estudo desse tipo de material que é produzido num local é muito importante. Essa é a contribuição deste arqueólogo. E o último, Carl Sagan, que eu também já falei no Linear B, porque ele escava pilos, descobre logo na primeira trincheira, ele descobre a sala de arquivos, né, com várias tabuinhas, né, o sonho de todo arqueólogo. Ele é um arqueólogo norte-americano de formação, ele tem uma posição na Universidade de Cincinnati, então ele ganha para escavar, ele ganha para publicar, então ele tem todas condições favoráveis, né. Na década de 20, até porque ele vai trabalhar com Alan Watts, ele vai para sítios palacianos, não palacianos no continente, né, em Corinto, ali na Lacônia, vai estudar essas aldeias. Parece que ele é o pioneiro, mas, né, a gente já teve a Harriet. Depois ele escava Troia, ele é o grande arqueólogo de Troia, na verdade, é ele que faz uma escavação bastante mais criteriosa em Troia, então a gente associa o Schliemann, mas assim, tudo que a gente sabe de Troia hoje, quase tudo, né, de importante, vem dessas escavações pós-Schliemann, principalmente a do Blegen, né. Então ele é o arqueólogo de Troia para gente que estuda, né. O Schliemann é aquele que descobriu e que trouxe Troia para esse mundo, né. E a grande escavação dele é em Pilos, né? Ele descobre um sítio ali na Messênia. Ele começa em 39, aí vem a Segunda Guerra, ele tem que interromper, depois ele volta ah, só na década de 50 para continuar as escavações no sítio, né? Então ele tem essa contribuição importante. A equipe dele, até hoje a gente ainda contrata trabalhadores, mas você vê aqui que tem uma equipe maior de arqueólogos, de especialistas e estudantes, né? Até porque ele está fazendo trabalho para uma universidade. Então, a gente vai diminuindo o número de operários e vai aumentando o número de especialistas. Isso é muito importante também. E vai formando, né? O próprio Blegen aprendeu a escavar com o Watts, com Alan Watts, né? Então, a gente vai aumentando ali a formação
dessas pessoas. Então, você ter várias pessoas especialistas atuando junto com os escavadores, os trabalhadores, é muito importante. Já mencionei, né? Ele acha as tabuinhas de Piros, o Arquivo Central de Piros, e também trabalha muito com material do continente que é autóctone, né? E reforça as teses do Alan Moss, que é seu tutor, inclusive seu mentor, de que ali se desenvolve alguma coisa, ainda que em contato concreta, é específico deste território, que é um pouco do que eu vou desenvolver nos próximos vídeos, né? Então, tá ele aqui numa escada, ele mesmo tirando uma foto. Então, é importante a participação desses especialistas na escavação. Então, aqui eu vou encerrando esta fala, né, esta conversa. Então, como eu disse, eu vou sugerir, vou deixar ali no finalzinho para vocês o vídeo da Camila Zanon sobre o Schliemann. É um vídeo de 20 minutos, muito legal. Ela estudou bastante o Schliemann, então eu gosto muito dessa síntese que ela faz, recomendo para quem quer saber mais. Como sites, né, para mecenas, né, a gente tem ali que são o material do Alan Moss, né, a livraria, a Biblioteca Digital de Cambridge, né, neste link tem as fotos, os diários, o material da escavação do Alan Moss, e para quinossos, né, para os documentos, né, os diários, os desenhos, o material do Evans, a gente tem Oxford, o Ashmolean Museum, museu, que inclusive foi o museu que o Evans foi curador durante algum tempo, né? Também tem os arquivos do Evans. Então é legal a gente, para quem está interessado, quer conhecer um pouco mais, porque eu faço aqui uma apresentação e entrar nesse site e xeretar um pouco esses materiais. Tá? Indicações bibliográficas. Aqui são os textos que eu usei para pensar essa apresentação, né? Tem o Progressing to Past, do William MacDonald e da Carol Thomas, que tem fala muito sobre esses primeiros arqueólogos, as primeiras pesquisas, fala mais do que eu trouxe aqui, inclusive, né? Então, fala um pouco exatamente o subtítulo aqui, né? A redescoberta da civilização micênica, né? Então, para quem sabe inglês e para quem consegue ali achar esse livro online, quem tem interesse, os primeiros capítulos tratam dessas pesquisas, dos pioneiros. Vou recomendar de novo o primeiro capítulo da minha tese, que agora está disponível na Academia Edu, que eu falo um pouco ah, sobre essas pesquisas. E vou sugerir, eu não usei isso aqui para pensar esta aula, né? Este artigo do Carl Sagan, A Chegada dos Gregos, né? Que ele foi escrito em 28, com base nas pesquisas deles nesses sítios, né, não palacianos no continente, dele vê um material dele, ele começa a ver ali uma formação de uma cultura micênica que é local, que não vem de Creta, né? Então ele fala a chegada dos gregos, hoje a gente contesta um pouco a ideia da chegada, mas de gregos a gente mantém, se opondo ali ao Evans. E aí eu quero chamar a atenção porque é um artigo de 28, é baseado, né, nos estudos arqueológicos da cultura material, porque o deciframento do linear B52, mostrando que o linear B está registrando o grego, é que confirmou que o Evans estava falando não se sustentavam, que o que tinha ali eram gregos, né, e não cretenses. Mas você tem um artigo muito anterior, que é o do Blenheim, dizendo, a partir da arqueologia, dos estudos arqueológicos, já trazendo essa teoria de que você não tem ali uma colonização minoico-cretense no continente. Então, esse é um texto interessante de ler para quem aí está interessado em se aprofundar ou conhecer mais, né? Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Quero desejar a todos aí uma boa semana. A gente se vê daqui 15 dias, quando eu vou trazer ainda um pouquinho dessa apresentação inicial. Eu vou falar um pouco das datações, como é que os períodos são datados, como é que as fases, né, como é que a gente dá datas, como é que essas datas são estabelecidas para a gente pensar a Idade do Bronze grega ou o chamado período micênico. Até a próxima.